A volta de Yahushua está a cada dia mais real e mais perto. Não estamos marcando datas, só avisando para ninguém ser pego de surpresa, pois o cenário para o aparecimento do homem do pecado está se formando. A guerra mundial em curso serve de cortina para escândalos de famosos de prostituição, canibalismo e rituais em shows lotados. O mundo está mais cruel e impiedoso. Estamos vendo as palavras de Yahushua se cumprindo diante dos olhos. Elon Musk publicou em sua rede recentemente: o palco está sendo preparado. Por outro, Trump e Jared Kushner articulam um conselho da paz, ricos decidindo primeiro sobre Gaza e depois sobre o mundo, com a proposta de transformar Gaza numa cidade tecnológica com o sistema da besta. Gaza seria só o primeiro degrau. Esse conselho pretende ficar acima de qualquer presidente. Um líder se destacará, indicando o anti-Messias. Ouça, 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. Vem o anticristo, e muitos anticristos já surgiram. Por outro lado, Putin visita o Brasil, e em horas o país se alinha a dezenas de nações contra Israel. Antes da guerra, subordinados de Trump enviaram cartas a 200 comandantes dizendo que ele foi ungido por Deus para dar início ao Apocalipse, sem dizer qual Deus eles estavam falando. O quadro mundial lembra a passagem de Ezequiel 38, onde conta sobre reis ao redor de Israel se ajuntando. Há divisão em Israel. Judeus e áudins legítimos, parte crê em Yahushua, parte ainda espera o Messias, e sionistas que são falsos judeus que controlam a economia mundial e planejam o terceiro templo para que o homem do pecado se assente como se fosse um deus. Os sionistas são sinagoga de Satanás, assim como dizem Apocalipse 3, versículo 9. Dizem-se judeus e não são. O Eufrates seca e os exércitos dos países que estão contra Israel nesse momento, se somados, batem de 200 milhões e se ligam à passagem de Apocalipse 9, versículos do 13 ao 16. E logo em seguida, para o exército passar, terá que o poço do abismo seja aberto, como diz Apocalipse 9, versículos do 1 ao 11, ou seja, demônios sairão do abismo. Por outro lado, o assunto aliens, que será apresentado, mas não são homenzinhos verdes. Apocalipse 16, versículo 13. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta saíram 3 espíritos imundos como rãs, para ajuntar os reis para a peleja do grande dia de Au. Falando em falso profeta, será um líder religioso de grande influência, basta prestar atenção. Recentemente vi um vídeo das sirenes de mísseis caindo em Israel e as pessoas saíam do seu carro para se proteger. E em um dos carros havia uma noiva saindo do carro a caminho do casamento. E isso soa familiar para você. Mateus 24, versículos 37 ao 39. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, e veio o dilúvio. Uns em guerra, outros em paz, e muitos serão pegos de surpresa. Em Lucas 21, versículos 20 e 28 fala: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Abrigos subterrâneos não escondem ninguém da ira divina. Em Apocalipse 6, versículos 15 ao 17 fala: esconderam-se nas cavernas e diziam: caí sobre nós, porque é chegado o grande dia da sua ira. Quem adorar o líder que trará paz não terá um nome no livro da vida, assim como dizem Apocalipse 13, versículo 8. Sabendo de tudo isso, não busquem ao Pai por arrebatamento, achando que fingindo santidade irão. Busquem Ele por amor, para conhecê-lo e para fazer a vontade dele o quanto antes. Não se marca datas para arrebatamento, saibam disso, assim como dizem Atos 1, versículo 7. Não vos pertence saber tempos ou épocas. Então atenção, não basta conhecer o nome, é preciso amar Yahu sobre tudo, assim como vemos em Salmos 91, versículos do 14 ao 16. Sem amor, é vazio. Parem de brincar de crente, de trocar obediência por rituais, de idolatrar celebridade, partido ou líder religioso. Sai dela, povo meu, assim como dizem Apocalipse 18, versículo 4. Pratiquem o bem hoje. Perguntem a Yahu como agir e obedeçam. Ouçam João 13, versículo 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Guardem a palavra da paciência de Yahshua, para que ele os guarde da hora da provação, assim como dizem Apocalipse 3, versículo 10. Por fim, não tenham medo de guerra, de mísseis ou da tribulação. Temam aquele que pode lançar alma e corpo no inferno, não os que só matam o corpo. Assim como dizem Mateus 10, versículo 28. Busquem Yahweh por amor, agora, antes que seja tarde. Mude sua forma de viver e arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, para que você não seja pego de surpresa e esteja nu diante do trono, escutando um afaste-se de mim, pois não vos conheço. Que a paz de Yahshua esteja sobre você e que você possa hoje se empregar de verdade para Yahweh, através de Yahshua, e receber o Espírito Santo. Mas lembre-se de uma coisa: se você for levado no arrebatamento ou for deixado, seja fiel. Se tiver que passar pela morte como mártires, seja fiel e faça tudo por amor a Yahweh. Se ficar vivo até o final, esteja o tempo todo vivendo o que Yahshua ensinou.